Salve palmeirense, tudo bem com vocês? Jogo finalizado, Sport Recife 1, Palmeiras 2, jogo vencido aí às custas de um futebol mais ou menos, mas o importante é que a gente finalizou aí com mais 3 pontos na conta e o Campeonato Brasileiro ele se oferece assim, né, para a gente. O Campeonato Brasileiro, na minha opinião, os clubes eles vão se moldando durante o torneio e da metade do campeonato para frente a gente vai visualizando as equipes que vão se encaminhando para a disputa do torneio, né? Mas esses 3 pontos conquistados no dia de hoje nesse jogo contra o Sport Recife são de muita importância porque o Sport Recife vai tirar ponto de muita gente que vai brigar pelo título vai perder ponto para Sport Recife. Um jogo fora de casa, um jogo difícil, um jogo ruim. Então, eu acredito que está valendo. A gente fica satisfeito com a vitória, é claro, né? Não satisfeito ainda com o futebol apresentado pelo Palmeiras, mas a gente sabe que a torcida palmeirense é exigente. Torcedor, às vezes, entende que futebol é como um jogo de quebra-cabeça, que basta você encaixar as peças. E para a gente analisar o futebol friamente, as coisas não acontecem dessa forma, né? São pessoas, são seres humanos ali dentro de campo, são pessoas raciocinando o jogo, então a gente. Eu vejo o Campeonato Brasileiro da seguinte forma: se realmente o Abel Ferreira e a Sociedade Esportiva Palmeiras vislumbram a disputa do título do Campeonato Brasileiro, elas têm que estar focadas, a princípio, nessa competição. E aos poucos irem moldando a equipe para a disputa desse torneio. Então, está valendo, né? Estou satisfeito com essa vitória. A gente satisfeito com o futebol, a gente não está, né? Óbvio, né? Mas vamos falar um pouquinho do jogo, né? A gente vai trazer um pouquinho do jogo aqui para vocês, falar um pouquinho dessa partida, o que eu tirei desse jogo de hoje, né? Que a gente, como torcedor, a gente também tem que ter um raciocínio lógico para a gente poder estar cobrando a nossa equipe ou não, né? Antes de mais nada, se você não é inscrito no Palmeiras em Si, se inscreva. Se você pensa que é inscrito, confere a sua inscrição, vai deixando aquele likezinho para a gente e ajuda o Palmeiras em Si a crescer. O Palmeiras iniciou o jogo de hoje com uma escalação alternativa, né? Começou com o Everton, que é o nosso titular. Bruno Fux, depois teve a entrada do Rafael Veiga, Murilo na zaga e Mikael, Giai, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista, Felipe Anderson, Vanderlan e Facundo Torres. E Flaco Lopes como centroavante, né? Já vamos falar de Flaco Lopes, né? Já qual foi a visão que eu tive de Flaco Lopes nesse jogo, né? Eu vi um jogador muito displicente, Flaco Lopes, nesse jogo, um jogador que parece que aceita com facilidade qualquer tipo de jogada, né? Você vê nas próprias entrevistas do Flaco Lopes, ele parece ser um jogador moroso, um jogador meio sono, né? Então, é difícil, né? Ele tem as qualidades dele, né? Mas, infelizmente, né, o Flaco Lopes está indo aí para 4 anos de Palmeiras e ainda não cativou a torcida palmeirense. E hoje foi mais um jogo aí de displicência do mesmo, né? Foi que iniciou a partida aí aí na centroavância do Palmeiras. Depois entrou o Vitor Roque, que é um jogador brigador, um jogador que sente mais o jogo, né? Que briga mais pela bola, que briga mais com o adversário, então a gente vê um espírito diferente, né? Esse primeiro tempo, um jogo ruim, um jogo muito morno do Palmeiras, o Sport Recife jogando melhor, agredindo mais, se mostrava um time mais solto dentro de campo, e o Palmeiras totalmente perdido, né, com esse time
misto reserva, né? Então, o que que eu vi nesse primeiro tempo, né? O Palmeiras é um time muito time moroso, um time muito displicente, jogadores perdidos, um time totalmente perdido dentro de campo. E o Sport Recife, um time leve, solto e agredindo o Palmeiras, né? O Palmeiras teve a única jogada no primeiro tempo, a qual resultou no pênalti, onde o Palmeiras abriu o placar. E logo depois o Sport Recife já com empate, né? Estava jogando melhor e mereceu o empate. E daí, então eu fico pensando o que que passa pela cabeça do Abel, porque você entrar com um time misto para poupar jogador, meio que não faz sentido, porque depois, se você faz um resultado ruim no primeiro tempo, no segundo tempo você vai ter que entrar com os seus melhores jogadores em campo, e foi o que ele teve que fazer. Então, já larga de mão já os melhores jogadores, o principal time, já vai colocando esse time para ganhar entrosamento, faz o resultado, se for o caso, e depois você tira. Depois você tira, você começa a alternar, né? Você começa a colocar jogadores alternativos na partida e descansar os melhores jogadores. Por quê? Numa situação dessa, se o Sport Recife entra com 2-1 logo no começo do segundo tempo, como é que fica? O Palmeiras tem que correr atrás do resultado. Hoje o Palmeiras não correu atrás do resultado. E se tiver que correr atrás do resultado? O jogador que ficou no banco de reserva, descansando, vai ter que correr em dobro no segundo tempo. Então, a gente tem que tentar entender o que, que passa pela cabeça do Abel. É, a gente sabe que o clube tem scout, tem as decisões clínicas, que levam, de repente, o treinador a entrar com um time alternativo. Mas, na minha cabeça, ainda não cabe isso, não cabe esse tipo de situação. O Campeonato Brasileiro, já falei para vocês, é um campeonato que eu vou estar focado, eu vou estar torcendo bastante para que a gente consiga esse título. Eu acredito que é a nossa principal chance de título esse ano. Então, a gente vai torcer para que a Sociedade Esportiva Palmeiras obtenha bons resultados. E esse tipo de jogo é muito importante. O ano passado, o Palmeiras perdeu muito ponto para esse tipo de time que vai brigar da metade da tabela para baixo. Então, o Palmeiras tem que ficar atento quanto a isso. Outra coisa que está me chamando bastante atenção de forma negativa é a defesa do Palmeiras. A defesa do Palmeiras que sempre foi tida como uma base sólida, uma base forte, uma base de confiança do time do Abel. E sempre trouxe confiança para a torcida e que vem deixando a desejar já desde a final da última temporada até o início dessa temporada. É uma defesa que não está nos passando confiança alguma, né? Sempre foi a base forte da Sociedade Esportiva Palmeiras e que vem passando dificuldades aí, desde os volantes até a linha defensiva última, a primeira do Palmeiras. Então, acho que é uma situação que o Abel Ferreira tem que estar ajustando, né? E a gente espera que ele possa também estar visualizando essa situação para poder estar melhorando cada vez mais o time. No segundo tempo, aí ele fez as aí ele fez as modificações, né? Entrou daí com o Rafael Veiga, o Aníbal Moreno, o Estevão e o Piquerez. Aí foi onde o time teve mais desenvoltura, o time trocou mais passes, o time afogou o Sport Recife na sua linha defensiva e machucou mais o seu adversário. Então, isso ele poderia ter feito logo no primeiro tempo, né? Porque eu me recordo que teve no segundo tempo contra o Sport Cristal, o Palmeiras teve uma desenvoltura interessante no segundo tempo já, né? Com o time titular. Por sinal, o Palmeiras já vem há muito tempo já apresentando o melhor futebol no segundo tempo, né? Primeiro tempo sempre devendo, né? Então esse time ele, com as alternativas que o Abel trabalhou no segundo tempo, ele colocou o Sport Recife para trás até chegar o momento do pênalti, né? O segundo pênalti, vocês vejam que foram 2 gols de bola parada. O Palmeiras já vem há um bom tempo já sem marcar gol com bola rolando. Isso é outra coisa que está preocupando, né? A gente está aí ainda
alguns jogadores para serem encaixados no time e alguns jogadores que estão lesionados e que a gente tem certeza que vai estar ainda colaborando com o time, né? Que é o caso de Maurício e de Paulinho, né? Que ainda nem estreou. Tá aí, pegamos só um trechinho ali, não conseguimos pegar o final da entrevista coletiva do Abel. O Abel Ferreira aparentemente saiu irritado da coletiva, né? A torcida palmeirense estava visualizando aqui o Serdão comentando a respeito, né? O torcedor palmeirense, quando não ganha o jogo, reclama, quando ganha, reclama também. Tá meio complicado, né? Mas então é isso aí. Falamos aqui a respeito da partida, né? Falamos como é que foi esse jogo, esse segundo jogo do Palmeiras. Vem acumulando aí 4 pontos. Vamos ver aqui como é que ficou a classificação do Palmeiras aí para nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que tá vamos ver como é que ficou o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Depois eu vou vir com um vídeo mostrando aí a classificação geral do Campeonato Brasileiro para vocês. Tá aí, com essa partida do Palmeiras, então, o Palmeiras acumula aí 4 pontos, chegando aí na sétima colocação. Depois eu vou trazer aqui uma tabela completa do Campeonato Brasileiro, ver como é que ficou essa tabela após a segunda rodada. Como eu tinha falado para vocês, a gente vai focar muito aqui no Campeonato Brasileiro, né? Então foi importante essa vitória. Foi bem jogado, não foi bem jogado, a gente conseguiu os 3 pontos. O ano passado a gente teve boas partidas, bons jogos, mas perdemos muitos pontos bestas, aleatórios, para clubes que estavam disputando aí o descenso. Então, acho que é importante esses 3 pontos fora de casa contra o Sport Recife. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele likezinho pra gente. Se inscreve no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você é inscrito, confere se você acha que é inscrito, confere a tua inscrição. Se você está realmente inscrito, e deixa aqueles likezinho pra gente. Até o próximo vídeo. Dá-lhe porco.